Olá, este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Marcos Zerbini, do PSDB. Bem-vindo, deputado, mais uma vez ao estúdio da TV Assembleia SP. Obrigado, Jorge. Eu que agradeço o convite. É bom sempre estar aqui e poder falar um pouco com as pessoas, contigo. Prestando contas de mandato, vamos lembrar aqui, né, deputado? Eu queria falar com o senhor sobre um seminário promovido recentemente nesta Casa de Leis, tratando de habitação. Mas antes de falar do seminário, eu queria sua apreciação sobre o momento que vivemos na área da habitação. Como é que é, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldades de encontrar a sua moradia? Estamos falando de tempos bicudos, né, deputado? Desemprego, 13 milhões de brasileiros desempregados, ou até com baixa perspectiva de encontrar um emprego. Como contrair, por exemplo, um empréstimo sem ter os documentos, sem ter uma renda que comprove ali? Quer dizer, o que falar de habitação num momento desse tão difícil? Como é possível? O sistema financeiro ele não existe para a grande maioria da população brasileira, né? O mercado formal de produção de habitação popular, de habitação de uma forma geral, sim, até mesmo de habitação popular é um pouco complicado. As pessoas não têm condição, não têm acesso. Você tem um nível de produção de habitação de interesse social muito pequeno, porque os recursos públicos são pequenos. Então eu costumo dizer que a gente precisa procurar alternativas. O trabalho que eu desenvolvo já há muitos anos foi para procurar alternativas, encontrar alternativas para aquilo que o Estado não consegue responder, né? Sim. E foi assim que começou o nosso trabalho. Agora, o que falar, por exemplo, de programas habitacionais? E eu digo isso porque quando um cidadão se credencia, faz um cadastro, ele não quer saber se a casa é municipal, se é o Casa Paulista, se é um CDHU, se é o Minha Casa Minha Vida. Ele precisa de uma habitação. Às vezes, inclusive, ele se cadastra em 3 diferentes esferas de governo e dá a impressão que há um déficit maior do que ele é de fato. Como é que o senhor vê também essa incapacidade dos governos de cumprirem sequer o que se coloca no papel em termos de metas de construção? Eu vejo a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, que tem um orçamento de 50 bilhões de reais por ano. O governo passado prometeu 55 mil moradias, sequer chegou a 8 mil, parece. Quer dizer, por que tanta dificuldade de se encontrar terrenos, construtoras que consigam fazer a habitação chegar no preço compatível para quem mais precisa de moradia, de um teto? Eu acho que o grande problema é o custo da habitação, principalmente aqui na cidade de São Paulo. O custo é muito alto. Você, para produzir uma unidade habitacional aqui na cidade de São Paulo, gasta em torno de 120 mil a 140 mil reais. E se você for ver o déficit que tem, a quantidade, a ausência que tem de habitação, é impossível que o Estado, que o município, que o governo de uma forma geral atenda a isso. Eu pensei que no interior esse problema fosse menor, mas eu fiquei surpreso quando comecei, depois de deputado, a ir para alguns municípios do interior de São Paulo e verificar que ali também o déficit habitacional é muito grande. Mesmo com estoque de terrenos, com terrenos mais baratos? Pois é, mesmo com estoque de terreno, com terreno mais barato. É por isso que a gente, inclusive, começou a reproduzir a experiência que a gente faz aqui na capital, no interior de São Paulo, já em alguns municípios. Sim. Eu queria que o senhor falasse também da sua expertise. E quando fala de experiência no interior, é Novo Horizonte, é isso? Qual é o nome da cidade? Novo Horizonte, estamos fazendo uma experiência também em Monte Alto, uma outra experiência que está começando agora em Jaboticabal, tem uma pequeno município chamado Novaes, onde estão reproduzindo essa experiência que a gente faz aqui em São Paulo também. Sim. Na verdade, esse seminário que você estava dizendo, nós promovemos para falar um pouquinho para alguns prefeitos que tinham interesse de como enfrentar o problema habitacional, conhecer essa experiência e essa nova modalidade. Sim. Porque eu estou convencido de uma coisa, Jorge, se as pessoas não participarem em primeira pessoa para ajudar a resolver o problema, é impossível enfrentar o déficit habitacional. Não dá mais para acreditar, aliás, não só na habitação, de uma forma geral, não dá mais para acreditar que o poder público vai resolver o problema. O poder público não vai resolver o problema. Nós precisamos de um esforço da sociedade, de uma forma geral, onde cada um contribua da forma que puder para resolver esse problema. Sim. E as pessoas dizem, mas uma pessoa muito pobre não pode. Não é verdade. O trabalho que a gente desenvolve aqui em São Paulo, que agora
está acontecendo no interior é organizar as famílias para coletivamente comprar grandes áreas de terra e implantar loteamentos de interesse social. O senhor falou exatamente o ponto que eu queria alcançar. Comprar uma terra e depois a autoconstrução. A construção em mutirão. Explica pra gente qual é a diferença, porque o que se vê, em geral, para as pessoas que não têm teto é invasão, é o que mais aparece na mídia, olha, invadiram um terreno, e aí vira uma briga judicial, depois o Estado vem com uma intervenção, porque vem o cúmplice da justiça, né, manda a reintegração de posse, conflito, confronto. Explica como é possível fazer diferente. Pois é, nós começamos fazendo movimento como todos os movimentos, fazendo pressão para que o Estado, a Prefeitura, o governo federal fizesse habitação popular. E a gente viu que não resolvia o problema. Não tem orçamento para isso? Não tinha. E nós aprendemos a fazer o que fazemos hoje através de uma experiência que não foi nossa, mas que a gente acompanhou de perto, de um movimento que fez várias ocupações de terra na região onde eu moro, ali perto de Pirituba, Brasilândia. Sim. E, na verdade, acabaram sendo despejados, foram para o meio da rua, ocuparam áreas particulares, e o bispo da época, que era Dom Alfredo, que era o bispo auxiliar ali da Lapa, nos chamou, porque a gente participava da pastoral da moradia da igreja, e pediu que a gente acompanhasse aquelas famílias. E conversando com eles, a gente falou, por que vocês entraram numa enrascada dessa? Porque ocupar um terreno particular, o risco de ser despejado é muito grande. Sim. E aí eles disseram, não, nós ocupamos para forçar o proprietário a vender. E nós tomamos um susto. Mas vocês queriam comprar? O nosso coordenador disse que se a gente invadisse, ele venderia mais barato para a gente. Mais barato. E aí nós falamos, mas se vocês queriam comprar, por que não invertemos o processo? Procuramos alguém que queira vender, compramos primeiro e depois se ocupa o que é nosso. Sim. Aí você não tem o problema do despejo. Mas foi uma ideia que apareceu. Essa ideia começou a ser amadurecida e a gente viu que era possível. Sim. E aí começamos a reproduzir, no movimento que a gente coordenava, essa experiência, organizar um grupo de pessoas, você tem uma área, faz um estudo de quantas famílias comporta, compra a área coletivamente e rateia o custo pelas famílias. E é impressionante, porque o custo é cerca de 10% a 15% do que custa um lote no mesmo local. Ou seja, quando há invasão, já se mostra um interesse numa área e automaticamente o preço sobe. Né? Se a área está lá sem em terra, dúvida. Essa também é uma dificuldade. Sem dúvida, começa a especulação. Te dou um exemplo de Novo Horizonte, onde na semana passada foi feito um sorteio de 600 famílias que compraram coletivamente uma área, já Sim. terminou todo o processo de aprovação, foi aberto rua e cada família tem lá um lote de 150 metros quadrados. Sim. Cada família pagou por esse lote R$6 mil. 6 mil reais um lote? 6 mil reais, parcelado ainda. E quanto seria um lote se fosse comprar um desse? No município, de 50 a 60 mil reais. Pois é, loteamento normal no município custa de 50 a 60 mil reais. Na cidade de Novo Horizonte, um lote de 150 metros quadrados. Por quê? Porque não tem nada que dá mais dinheiro nesse país do que fazer loteamento, Jorge. Quem faz loteamento ganha muito dinheiro. E o grande problema é que quando você compra a terra, você vai ver que o custo é muito baixo. Ah, mas a infraestrutura é cara. É verdade, sim. A infraestrutura é cara. Mas a estimativa é que você gasta mais ou menos 10 mil reais por unidade para dotar de infraestrutura. Sim. Então, um lote que é vendido por 50, 60 mil reais custa, na verdade, 16 mil. Então, é uma diferença muito grande. Gritante, nesse caso. É gritante. E fica muito mais próximo do poder de compra dessas pessoas que já estão se sangrando, pagando o aluguel ali muitas vezes. Sem dúvida, porque o que você faz? Nós fazemos um trabalho que primeiro é de conscientização e de organização, educação das famílias, para que elas aprendam a gerir bem o seu recurso. Sim. Porque a gente gasta muito dinheiro com bobagem. Dou um exemplo de um menino que me marcou muito. Ele era pintor, trabalhava por conta, trabalhava por dia. Sim. E ele falou, olha, na primeira reunião nós falamos, olha, tem que começar a organizar, guardar dinheiro, fazer sacrifício e tal. Depois de 3 meses que a gente estava reunido em Novo Horizonte, um menino chamado Fábio, ele veio para mim e me trouxe um extrato de conta poupança. Ele falou, olha aqui. Eu olhei, 3 mil reais. Né? Ele falou, tá bom, o que foi, Fábio?
Quando vocês falaram na primeira reunião que a gente tinha que guardar dinheiro, que deram aquela aula para a gente de como economizar, eu falei para minha mulher, vamos parar de gastar dinheiro à toa. Sim. Então, o que eu fiz? Eu parei de ir com ela para o rancho, que é lá na beira do rio, né, que dizia no final de semana, falei para ela para cortar um pouco o cabeleireiro, para dar uma diminuída e tal. Sim. Em 3 meses... O dinheiro apareceu. Em 3 meses economizaram 3 mil. Se a gente falar em 3 mil é valor 6 mil um lote, metade do lote cortando coisas que não deixaram mais pobre. Exatamente. Ele falou, tive que fazer um sacrifício, deixei de fazer algumas coisas, mas não foi... Por uma boa causa, né? Exatamente, por uma boa causa. Agora, essa educação econômica perpassa também esse trabalho das famílias. Aliás, quantas famílias, quantas pessoas já foram, de alguma maneira, beneficiadas por esse formato de compra o terreno, vem uma cooperativa, administra a construção. Terrenos, os lotes e as casas. O senhor tem esse número? São 22 mil famílias já atendidas. 22 mil famílias? 1.000 famílias, através desse trabalho que nós desenvolvemos. Aproximadamente 15 mil delas já morando na sua casa e o restante ou ainda construindo ou esperando o processo de aprovação do loteamento. Sim. Porque não é comprou, entrou. Sim. Tem que fazer o projeto, aprovar no município, aprovar no estado. Tem um passo a passo. Porque a pessoa tem um lote e aí vai construir de acordo com as leis municipais, né? Cada uma tem o seu... Fazer tudo dentro da lei, para que a pessoa não tenha dificuldade. No começo, a gente comprava e entrava porque a ideia era uma alternativa e depois a gente se deu conta, acabou sendo processado até pelo Ministério Público, porque a gente se deu conta que estava fazendo aquilo que não podia, né? Contamos a história para o promotor e ele nos ensinou como fazer dentro da lei. Mas mesmo no caso de um mutirão, da autoconstrução, isso não pode refletir ali na frente como um trabalho, como hora extra? Como é que é visto isso também? Como é que funciona? Não, porque na verdade cada pessoa faz sua própria casa. Cada um faz a sua própria casa. É um processo de autoconstrução e não do mutirão. Sim. Eu participei, Jorge, no começo dos mutirões, do governo Luiz Erondina. Primeiro os do Mário Covas, mas aquilo eu participei pouco. No começo do governo Luiz Erondina, eu participei muito de mutirão. E eu um dia disse para Dom Paulo Evaristo, porque eu tinha um carinho profundo, Dom Paulo, olha, quem defende mutirão é contra a família, porque é desumano. A pessoa passa 2, 3 anos fazendo mutirão sem sábado e sem domingo. Pois é, e a experiência, eu lembro inclusive que tive a oportunidade de visitar um deles, é que as pessoas construíam casas e não sabiam se eram as casas que iam morar. Segundo, que as casas iam ficando prontas e outras pessoas ainda não tinham onde morar, ou seja, ele vê uma casa construída e ele ainda está debaixo ali de um outro teto, dependendo de parentes, ou pagando aluguel, ou morando muito mal, e a casa está ali, depois vai ter um sorteio. Eu fico imaginando, se ele constrói a casa dele, ele quer mais cimento, mais ferro, ele quer uma casa que ele não vai mudar depois, não é, deputado? Exatamente. E tem um outro problema que é muito grave que as pessoas não se dão conta, Jorge. Tem muito caso onde o marido vai para a obra, a esposa não vai. Primeiro, a grande maioria de quem vai fazer mutirão é mulher, como sempre. Elas que estão na frente da... Essas que já criam filhos, que já trabalham fora, ainda vão lá regar sábado e domingo. E aí o que acontece? Vai a mulher vai lá, começa a trabalhar final de semana, enquanto o marido está no boteco tomando cerveja. Aí vai o homem lá, e a mulher dele fica em casa e fala, você é bobo, para com isso e tal. Olha, o que eu vi acontecer de um chorar no ombro do outro e você desmanchar casamento. Porque não era esse o propósito do mutirão, mas acabava acontecendo. Não era esse o propósito. O mutirão ele é bom e eficiente para uma coisa pontual e rápida. Organiza toda a comunidade para fazer um centro comunitário, para levantar uma igreja dentro da comunidade. Isso são coisas efetivas e que têm uma duração menor. Então, agora fazer casa em mutirão é desumano. É desumano. A experiência que eu vivi foi muito desumana. Agora, conte também a experiência dessas 22 mil famílias que hoje têm o teto e que também, de alguma maneira, percebem que naquela construção eles colocaram a sua identidade. As pessoas parecem que não mudam das casas que eles próprios construíram, é isso? É isso. 95% ainda estão no mesmo endereço, não mudam mais de CEP, deputado? Não mudam, porque, na verdade, como tudo é feito com sacrifício, desde a compra do terreno, tem gente muito pobre que participa e que compra o seu terreno, mas com muito sacrifício. Depois constrói a casa com muito sacrifício. Então, a pessoa cria uma identidade com a casa e tem uma coisa que parece maluca, Jorge.
nós fazemos projeto de casa por casa. A pessoa ela pode usar algum dos modelos que tem, mas se ela não gostar, ela pode sentar com o arquiteto, com o engenheiro, uma equipe de voluntários que fazem para ela o projeto da casa, a plantinha da casa. Então a pessoa... E como que a gente faz? Você faz para ela um projeto de casa onde ela possa fazer um pedaço da casa, um cômodo e um banheiro para sair do aluguel. E depois o dinheiro que ela gastava no aluguel, ela vai construindo a casa. Então é um processo muito sacrificado, mas ao mesmo tempo muito bonito, porque a pessoa se identifica com a casa, vê ela tijolo por tijolo sendo erguida, empenha a sua vida para fazer aquilo. Então o valor não é só o comercial, é o valor afetivo. A pessoa se liga afetivamente àquela casa. Sim, deputado, ainda sobre essa autoconstrução, quando o senhor fala em customizar projetos, é importante que a pessoa quer ter uma casa, mas que tenha uma identidade, que tenha a cara dela. Né? A gente vê nos grandes conjuntos habitacionais, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, não existe nenhuma identidade, é um monte de casa, tudo igual. Geralmente longe do centro, porque para que baixe o custo dessa construção, os terrenos ficam bem distanciados. Aí a prefeitura depois precisa gastar, levar transporte, levar infraestrutura urbana para aquela população. Isso não acontece, né, nesse caso. As pessoas compram um lote, vão construindo e já vai criando um núcleo ali em volta. Vai criando, porque na verdade quando a gente pensa o projeto, a gente pensa também em quem quer fazer o seu comércio. Sim. As pessoas vão montando um pequeno comércio, se destina a áreas para equipamento público. Sim. E tem algumas coisas que as pessoas, por exemplo, não sabem, né? Por exemplo, rede de energia elétrica. Se você faz um loteamento para vender, você tem que colocar. Sim, antes inclusive de liberar, antes né? de vender, exatamente. Antes de vender, você tem que estar lá com infraestrutura de água, de esgoto e a energia elétrica. Exatamente. Agora, tem uma resolução da ANEEL que diz que as concessionárias, elas têm que aplicar uma parte do recurso dela para fazer habitação de interesse social, atender a habitação de interesse social. Então, isso aí é o pulo do gato, ou seja, se for um lote para interesse social, a Sabesp, no caso a ANEEL, a concessionária de energia elétrica também é obrigada, podem colocar. Exatamente. A gente geralmente com a rede de água, esgoto e rede de energia elétrica, a gente não tem problema. A grande maioria foi colocada sem nenhum custo para as famílias, através desses programas sociais e dessa abertura da legislação que existe. E as pessoas sabem disso, deputado? Porque essa que é a grande diferença. Porque se fala que a habitação popular é inacessível porque ela custa caro, construir custa. Os terrenos são caros, a infraestrutura urbana para se manter, para se criar esse loteamento é caro, ou seja, por isso que inviabiliza, por isso que tanta gente ainda está numa submoradia, morando em condições precárias. A maioria das pessoas não sabem disso. Então, eu acho que não tem nem muito interesse em se divulgar esse tipo de coisa. Agora, a gente, por exemplo, aqui em São Paulo nunca teve problema com a Eletropaulo. Às vezes demora, tal, mas eles enquadram no programa e acabam colocando. Nós temos uma área, a 22ª área que a gente está implantando o loteamento. Onde que é, deputado? Fica do lado da Voit, no Jardim Pan-Americano. Jardim Pan-Americano. Isso. Do lado de uma estação de trem, que foi uma luta nossa, uma conquista também depois de 15 anos de luta. A gente começou na época do Mário Covas e hoje ela está funcionando. Sim. O governador Geraldo Alckmin entregou há 3 anos atrás. O pessoal mora hoje do lado da estação de trem e pagou também muito barato pelo terreno. Por quê? Porque foi dessa forma. A gente conseguiu junto a Eletropaulo que colocasse as redes de energia sem custo. Essas daí são 4 áreas juntas. Então 3 já estão atendidas e essa já terminou o projeto. Eles começam nos próximos dias a implantar a rede. Deputado, como é que fica a autoestima deste morador? Que muitas vezes está lá há 20, 30 anos sem um teto. Às vezes está debaixo de uma ponte, de um viaduto. Pega fogo, perde-se tudo e a pessoa não tem onde morar e, de repente, tem essa oportunidade de constituir uma associação, uma cooperativa, fazer a autoconstrução. Como é que fica a autoestima desse trabalhador que tem na moradia a sua cidadania? Geralmente as pessoas chegam destruídas e sem esperança na entidade, né? Quando você começa a explicar, diz como é todo o processo, você vê que as pessoas vão vivendo fases. Sim, vão assimilando. Na hora que, por exemplo, eles
conseguem guardar o dinheiro que se compra, a área é uma verdadeira festa. Tá. Depois tem a dificuldade do processo de aprovação e o pessoal fica triste de novo. Aí quando aprova é uma festa de novo. Enfim, é uma fase. Mas uma coisa que a gente faz sempre é que em cada área existe um centro comunitário. Sim. Um espaço comunitário que é reservado, construído, aí sim em mutirão, pela comunidade, com envolvimento de todos. E nesses centros comunitários a gente desenvolve muita atividade. Sim. Atividade profissionalizante na área da construção civil e na área da beleza. Sim. Em parceria, inclusive, com o Fundo Social de Solidariedade do Estado. Então, as pessoas aprendem a fazer sua casa, aprendem a colocar azulejo, a fazer encanamento, depois aprendem a fazer unha, aprendem a cortar cabelo, aprendem a fazer maquiagem, fazem design de sobrancelha, enfim. Dão um novo rumo para a vida? É um novo rumo para a vida, porque geralmente o intelectual acha que o pobre precisa de casa e pão. E o pobre é gente como eu, como você. Ele precisa de esperança, ele precisa de autoestima, ele precisa entender que a vida dele tem um valor. E essas coisas, parece uma bobagem o que eu vou te dizer, mas eu vi muito mais gente se recuperando a autoestima, fazendo esses cursos do que tendo a casa, Jorge. É impressionante. Mesmo. E muitos dando um outro impulso na vida, por exemplo, retomando estudos, procurando inclusive um curso superior, que hoje é muito exigido aí nas profissões. Sem dúvida, é outro trabalho que nós desenvolvemos. A gente conseguiu fazer um trabalho de parceria com várias universidades particulares que no final do vestibular acabam com vagas remanescentes. E nós fizemos uma parceria e na verdade, negociamos essas vagas remanescentes por um preço menor, com desconto. Então, nós também colocamos muitos alunos em várias faculdades. Ao longo desses anos, esse trabalho começou em 2003, a primeira turma que nós fizemos parceria, e hoje nós temos, ao longo desses anos, mais de 70 mil jovens formados com desconto nessas várias instituições. 70 mil jovens? 70 mil jovens. Puxa vida. Fazendo um trabalho mensal com eles, de acompanhamento. Sim. Porque, às vezes, as pessoas pensam o seguinte, o jovem não termina a faculdade porque falta dinheiro. Às vezes, sim. Mas o problema maior não é esse. Não é. O problema maior é o cidadão que trabalha o dia inteiro, à noite tem que ir para a faculdade, fazer o curso, chega uma hora que não tem tempo nem disposição. Não tem tempo, disposição, chega no final do mês, a gente brinca com eles quando eles estão entrando, olha, se preparem, porque vai ter dia que vocês não vão ter dinheiro nem para cachorro quente. E é verdade, é verdade. A gente tem depoimentos de meninos que dizem, eu muitas vezes tive que dividir o cachorro quente com um amigo para a gente não passar fome. Agora, o que é importante é fazer companhia para eles. A gente faz reunião mensal, onde cada um conta a sua experiência, divide a experiência, procura organizar para que eles se ajudem dentro da faculdade, se encontrem, um ajude o outro. Aquele que entendeu melhor a matéria ajude aquele que entendeu menos. Sim. Então, na verdade, o que as pessoas precisam muito na vida é de companhia. Sim. Mais do que até mesmo o dinheiro. Deputado, só temos 2 minutos para o encerramento dessa conversa. Eu queria saber também como é que o senhor dialoga com as redes sociais, quem quiser conhecer mais esse trabalho, como faz, e principalmente o poder público. Quem veio ao seminário foram mais de 25 prefeituras representadas aqui, prefeitos, gestores municipais que queiram entrar nessa parceria, o que precisam fazer, como pode dialogar. Aliás, eu entrei na sua rede social, vi o João Dória, né, estava com o senhor recentemente, como que o poder público tem abraçado estas possibilidades aí de alavancar a construção civil de outra maneira que não os grandes recursos que estão pingando agora aí, já que os programas como Minha Casa Minha Vida não são descontinuados, mas não estão rendendo o que poderiam. Olha, a gente tem recebido muitos prefeitos que vêm querer entender a experiência e que querem começar a reproduzir a experiência nos seus municípios, né? Já temos 3 municípios onde o projeto já foi implantado, um outro que está começando, que é Jaboticabal. Jaboticabal. Falamos de Novo Horizonte, Jaboticabal, Monte o pessoal Alto. também já comprou a área, Jaboticabal, Novo
Novaes, e tem vários prefeitos que nos procuraram e que já estão se organizando, pedindo ajuda para começar essa mesma experiência. Será que no interior seria até mais fácil, mais factível, até porque aqui na capital os terrenos se esgotaram e a indústria imobiliária já praticamente comprou tudo que tem aí de grande interesse, né? Aqui está cada dia mais difícil. Você ainda encontra alguma coisa, mas é cada dia mais difícil. No interior a facilidade é muito maior. Enquanto a última área que nós compramos, um terreno aqui de 80 metros quadrados, de 5 por 16, se pagou R$15 mil, lá em Perus, no bairro chamado Sim. Perus, em Novo Horizonte, um terreno fantástico. Muito maior. 150 metros, o pessoal pagou R$6 mil. E nesses R$6 mil, Jorge, não é só o preço da terra, é o pagamento do projeto, aprovação do projeto e escritura global da área em nome da associação, da entidade, para que ela possa, depois de aprovado, levar registro e outorgar a escritura para cada família. Deputado, voltaremos ao tema. Muito obrigado por sua entrevista. Sucesso na sua empreitada. Obrigado, eu que agradeço. Eu conversei com o deputado Marcos Zerbini, do PSDB. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.